Hoje o nosso bate-papo é com um grande amigo, é com a pessoa que eu tenho no meu coração, com muito carinho. Ele que esteve aqui em Formiga por um bom tempo, onde tive o prazer e a satisfação de conhecer e conviver com ele e com a família, Dona Rosa, os meninos, quando nos trabalhos vários que o Centro Espírita Lázaro oferecia, que é o meu querido amigo Dr. Marcos, ele que nasceu em Poços de Caldas e hoje está em Belo Horizonte. Meu querido amigo, seja bem-vindo ao nosso podcast Despertar. Um abraço, Luiz Cláudio, um abraço aos amigos do podcast Despertar, né? Estamos aqui mais uma vez em Formiga para matar saudades. Hoje vamos estar visitando o Centro Espírita Lázaro, outras casas. Tivemos a alegria de visitar aqui a casa do seu Anésio, né, que ele deu um nome agora, pessoa querida da gente, com quem a gente teve a felicidade e a honra de conviver quando aqui estivemos. Né, e vocês estão de parabéns por essa casa e por esse podcast também. Fabiano, você conhecia o Dr. Marcos, Fabiano? Pessoalmente, não. E aí? Um grande amigo seu e uma inspiração para mim. Porque já ouço falar dele há muito tempo. Inclusive, nós vamos falar aqui sobre o livro dele. Há 17 anos atrás, eu comprei um livro do Dr. Marcos. Inclusive, eu vou levar para ele autografado para mim. E me inspirei na história e sempre quis assim, ter essa oportunidade de estar conversando com ele. A gente está falando sobre o livro, sobre outros assuntos que nós vamos falar nesse bate-papo. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. É uma satisfação conhecê-lo pessoalmente. Espero que venha mais vezes, né? Não, já é um eu agradeço, Fabiano, mas assim ele aumenta a minha responsabilidade. Né? Mas a vida nossa é assim, né, doutor? Cheio de responsabilidade. Por falar em responsabilidade, Dr. Marcos é um grande orador espírita e já trabalha na seara espírita, na divulgação, há quanto tempo? Mais ou menos. Se de falar anos assim, bom, dessa reencarnação, eu acredito que eu comecei aí por volta de 20 anos de idade, 42, 43 anos trabalhando na seara espírita. Como orador, mais ou menos uns 32 anos por aí. Não mais. O senhor teve um trabalho. Mais, né? Porque aqui nós casamos, eu não casei, vai fazer 35, eu já era orador antes. Já está perdendo as contas. Já estou perdendo as contas. Uns 37, 38 anos. Porque a Dona Rosa, a esposa dele, está aqui, ele está aqui questionando quantos anos já. Não, a gente quando não sabe a resposta, a gente, né, faz a pergunta para os universitários. E essa semana a gente estava conversando aqui sobre a Dona Rosa. Porque a Dona Rosa é a verdadeira Amélie. Verdadeira Amélie para o Dr. Marcos, né? É uma pessoa que realmente só tem aí uma âncora, uma grande companheira para o seu trabalho. Quem convive comigo sabe de como eu chamo ela, né? Do céu. É assim que eu trato ela, todos os amigos sabem disso. É porque eu tenho essa felicidade, né? Se o Chico tem a Mano, o Divaldo tem a Joana de Anjos, eu tenho uma mentora encarnada do meu lado. Isso é um privilégio que poucos têm. Então, uma curiosidade de muitas pessoas aí, eu não sei se o senhor ainda está lá na Rádio Boa Nova, o senhor fazer um trabalho lá também de divulgação do doutrina espírita, conta para nós aí como é que foi essa passagem sua lá. Sim, eu fiz um trabalho mais na TV Mundo Maior. TV Mundo Maior. Na TV Mundo Maior. E esporadicamente na Rádio Boa Nova. Tivemos lá durante... Quando eu moro, o tempo todo que eu morei em Formiga, eu saí daqui em 2009. Então, de 2004, por aí a 2009, a gente fez um trabalho lá na TV Mundo Maior, principalmente, e na Rádio Boa Nova, quando era possível. Na época era difícil, porque essas questões de gravação exigiam estúdio com equipamentos muito mais caros. Sim. O que a gente gravava aqui, mandava lá, eles não aceitavam a qualidade. Então tinha que ir lá. Tinha que ir lá, pessoal. Eu lembro que eu falava que ia lá. Ia lá, e aí ficava sábado, o dia inteiro gravando, o dia inteiro. Fala com a Rosa do lado, os meninos também. Ficava o dia inteiro no sábado?
Boa ideia, hein, senhor? Não, gostei. Hein? Gostei. Ficar aqui com a gente aqui sábado, Nossa. gravando. Eu acho que eu gostei dessa ideia. Não é? Nós podemos adotar. Doutor Max. Estivemos na Rádio Boa Nova, tem aqui 15 dias, né? Tivemos 15 dias. Quando fomos lançar a 4ª edição do livro, né? Do Memórias de um Toxicômano. Visitamos a rádio, fizemos entrevista. Depois disso eu já participei de vários programas, que agora ficou mais fácil, eu participo de casa. E eles me convidaram para participar mais a miúde, então eu comecei agora. Agora vocês fazem uma nova fase. lá em Belo Horizonte e ao vivo, isso? Como é que é? Gravado? vivo. É ao vivo. Fiz ao vivo e às vezes faz Gravado, gravado também. Muito bom. Bom, aproveitar já falar um pouco do livro Memórias de um Toxicômano. Dr. Marcos, quando esteve aqui em Formiga, nós tivemos a grata satisfação de trabalhar o lançamento do Memórias de um Toxicômano, que hoje já está na 4ª edição. Fizemos Essa capa é bonita. Bonito, bacana, bonito, ficou né? bacana. E eu lembro que a gente o Dr. Marcos ia fazer as palestras, a gente fez camisa, né, dona Rosa? Fizemos camisa, e ia para um lado, para o outro, para vender essa obra, né, divulgando esse livro, que está nas livrarias da FEAL. Quem quiser comprar esse livro, né, é fácil de encontrar. E eu já li o livro, vou reler agora com uma nova dedicatória. Doutor Marcos, dá um spoiler do Memória de um Toxicômano aí para nós aí, dá um resumozinho aí, coisa... Pois é, Mas eu gostaria de fazer uma pergunta antes. Então vai. Nós sabemos que é uma psicografia, não é isso? Isso. Teve alguma inspiração ou realmente foi alguma coisa assim que veio da espiritualidade? Falou, vamos escrever um livro sobre toxicômano. O senhor pode adiantar para a gente alguma coisa nesse sentido? Como que surgiu essa ideia primeiro de lançar esse livro? Na realidade surgiu escrevendo, porque quando eu comecei a receber essa obra, era justo na cidade de Muzambinho, no sul de Minas Gerais. E eu fazia psicografia, me dedicava à psicografia toda manhã. E aí, de repente, começou a surgir algo, até comentei com a Rosa, tá surgindo algo diferente lá. E aí foi indo, o negócio foi indo, foi encorpando. Legal. E esse livro tem uma história interessante, porque eu não conhecia nada sobre a questão da dependência química, tudo que trata com muita profundidade esse livro, né? E ele traz questões assim que, assim, pessoalmente eu não tinha certeza se realmente eram corretas, né? Se acontecia assim mesmo, se não acontecia, se era no mínimo coerente. Então, esse livro ficou muito tempo na minha prateleira e eu fui pesquisando. Deixa eu pesquisar isso aqui, pesquisar aquilo lá. Ele tem várias notas de rodapé que fazem parte dessa minha pesquisa na época. Eu fui fazendo, por que não pôr lá na nota de rodapé? Porque eu queria ter uma ideia se realmente aquilo estava correto. Aí depois que eu falei, bom, parece que tudo indica, né? Ainda fiz mais uma coisa. Entreguei para 2 pessoas. Uma foi o Sr. Djalma, hoje as 2 desencarnadas já. O Sr. Djalma Ferreira, que era um grande espírito da minha cidade, de Poços de Caldas, presidente de uma casa espírita lá, uma das pessoas que me ajudou muito no começo da minha formação, de estudo. E entreguei para ele, pedi para ele analisar e me dar um feedback, se ele achava que era bom, que merecia ser publicado ou não, porque era uma pessoa realmente que conhecia muito. E a outra para o Dr. Reinaldo Leite. O Dr. Reinaldo Leite já era, na época, uma figura mais conhecida em São Paulo, grande palestrante espírita, autor de vários livros, e uma pessoa muito amiga. Para ele, eu fiz um pedido especial. Falei, olha, se o senhor achar que deve ser publicado, faz o prefácio para mim. Que aí é mais do que uma palavra, né? É mais que uma palavra. Sim. E entreguei para os 2. Quando eu entreguei para os 2, demorou mais ou menos uns 2 anos para eles darem retorno. E eu acho que essa questão da espiritualidade é eles que têm que cuidar. Então eu nunca cobrei nenhum nem outro e o negócio ficou uns 2 anos com eles. Aí um belo dia de manhã, acordei de manhã,
estava trabalhando em casa ainda. Aí recebo um telefonema do Sr. Djalma de Pascal. Ó, você me desculpa o atraso, mas eu acabei de ver aqui, de analisar, também tive que fazer umas pesquisas, analisei. Eu acho que você deve publicar com urgência esse livro. Você liguei pro telefone. Deu uns 15 minutos, toco o telefone de novo, doutor Reinaldo Leite. Pô, Mesmo? fiz o prefácio agora cedo, analisei o livro, é para publicar, viu? A Maria Angélica, que era a mentora dele, disse que tem que publicar. 15 minutos aí, os dois não se conheciam. Né? Então, Sinal, hein? eles não se Não tem conheciam. dúvida. Aí, Não tem ele me como. mandou, na época ainda pelo correio, o prefácio. É. Eu recebi o prefácio. E ainda demorou para publicar depois disso, né? Porque aí, na época a gente tinha contato com uma determinada editora, que o pessoal ficou muito empolgado com o livro e tal, isso aqui, vamos publicar, fez todo o livro ficou pronto, editado, igual está aqui, produzido, uma primeira edição todinha. Aí ficou marcado para mim fazer uma palestra lá no domingo e lançarmos o livro. E aí, quando foi na sexta-feira, mais ou menos, eles me ligaram, infelizmente não vamos lançar o seu livro. O que aconteceu? Porque fulano de tal estava de licença aqui, era um grupo editorial, ela chegou e disse que não pode publicar esse livro. Tá bom. Não pode, né? Mas e a palestra? Não, a palestra você vem fazer, tal que você fazia palestra lá. E fui. Aí o pessoal, inclusive, da editora, ficou todo mundo muito frustrado, inclusive discordando da opinião da pessoa, mas acho que não é o caso, né? Ela tem uma responsabilidade, tem que cuidar. E aí realmente não publicou, jogaram todo o trabalho fora. Aí eles me deram o livro, como é que chama? Diagramado, né? Que é um trabalho profissional difícil para ser feito. Não vamos te entregar, isso leva em outro lugar. Aí foi. O que aconteceu? Cheguei em casa, o que eu vou fazer agora com esse livro? Aí, procurando na internet, achei no site da Fundação Espírita André Luiz, dizendo, venha ser um autor nosso. Aí tinha lá como que você mandava 3 cópias do livro, tal, não sei o quê. Estava diagramado, né? Tudo bom, mandei para lá. Vamos ver o que dá. E ainda demorou, acho que quase um ano, um dia ligaram para mim. Vamos publicar seu livro, como é que você quer? Tal. E daí começou. Foi a primeira edição, se você fala, há 17 anos atrás. 2009. Essa eu tenho a graça de ter, viu? Primeira edição. E o Piteco me ajudou. O Piteco nos ajudou a divulgar essa obra toda, né? Fizemos o lançamento aqui em Formiga, fizemos em São Paulo. Em São Paulo. A Bienal. O Luiz Cláudio esteve lá também. Depois fomos na Bienal do Rio de Janeiro, de São Paulo. No Encontro Amigos da Boa Nova, daquele ano. Né? Isso. E nesse ano eu vou, dia 31 de maio, para a 4ª edição, fazer a palestra lá no 20º Encontro Amigos da Boa Nova. Vai ser quando? Dia 31 de maio. Dia 31 de maio. 31 de Doutor maio, Marcos, e o produto da venda, como é feito? Para o pessoal entender como é que funciona essa parte do financeiro, né? Vende um livro... Gera um crédito. Gera um crédito. Esse livro, ele é doado, toda a renda que ele proporciona para a Fundação Espírita André Luiz. Quem não conhece... Que eu tive lá... Na oportunidade, né? É fantástico. É um trabalho assim que... Impressionante. Um negócio impressionante. Está cada vez maior. Coisa a gente esteve lá de novo. Então é um negócio maravilhoso, fantástico. Doutor Marcos, mudando de assunto um pouquinho, o senhor que é juiz de direito há quantos anos mais ou menos? Eu entrei em 1996, então eu vou fazer em março do ano que vem 30 anos, com 29. Com esse trabalho de psicografia, com esse trabalho de divulgador da doutrina espírita, sendo juiz, sendo pai, sendo esposo, como é que dá para conciliar tudo aí? Principalmente
como juiz e como divulgador da doutrina espírita. Qual que é o segredo aí? Bom, trabalhar, né? A gente trabalha bastante, né? Trabalhar e trabalhar É, mais. pra você ter uma ideia, essa semana eu tenho, hoje aqui em Formiga, palestra, quarta-feira em Contagem, quinta-feira em Mateus Lima, não, quinta-feira em Santa Luzia e domingo de manhã em Mateus Lima. Não tem jeito de parar, né? E aí, entre um e outro, a gente grava um podcast também, né? Isso, muito bom. É isso mesmo. Mas é trabalhar, não tem jeito. A magistratura nos traz uma experiência muito grande. Eu recebi um presente de Deus na minha carreira na magistratura, no começo desse ano. Eu fui assumir a titularidade da primeira vara civil da infância e juventude da comarca de Belo Horizonte. É um lugar onde você tem todos os instrumentos necessários para trabalhar para proteção a crianças e jovens, somente pela proteção. E aquilo assim, é um trabalho muito dinâmico também, que são 49 instituições de abrigo que a gente visita e fiscaliza, são 49 instituições, uma média de 5 crianças recém-nascidas que são entregues para adoção por semana. Nossa. Enfim, então é um trabalho muito grande, mas muito compensador. Isso é muito compensador. Doutor Marcos tem um trabalho também muito interessante, que é o SOS. SOS Press. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer um resumo aí desse trabalho também, por favor. Desse atualmente eu sou só um tarefeiro, né? A Rosa, ela é da diretoria da associação, porque aumentou, né? Cresceu, né? O trabalho que, quando a gente entrou, ele tinha a sua sede principal na casa que nós frequentamos, e somos tarefeiros lá em Belo Horizonte, que é a Fraternidade Espírita Camilo Chaves. E lá a gente está na tarefa até hoje. Lá eu, inclusive, dou os cursos de formação de novos plantonistas, tá? Mas aí um grupo formou a Associação SOS Preces, né, do qual a Rosa, minha esposa, faz parte da diretoria, porque hoje ela congrega muitas casas. Então nós temos casas no Brasil inteiro envolvidas na associação, temos casas na Suíça, nos Estados Unidos, parece que Espanha, não tenho bem certeza. Com plantonistas, né? 24 horas? 24 horas. Seria tipo WhatsApp? Na realidade, ele funciona mais ou menos assim, tecnologicamente, eu não sei bem falar, mas tipo num PABX. A pessoa liga, cai num PABX lá e é redirecionado para os plantonistas que estão. 24 horas? 24 horas, porque cada casa faz numa hora, né? Assim, o que acontece? A casa quer agregar-se ao SOS Preces. Então ela pega um ramal daqui, e colabora com aquele horário. Aí o ramal é dela. Aí tem casa que põe 24 horas, tem casa que só pode trabalhar final de semana, tem oportunidade para todo mundo. Mas juntando todas as casas, porque quando a pessoa liga lá, vai cair para quem tiver disponível. Você pode ligar lá e cair na casa lá na Suíça, para atender um plantonista lá da Suíça, ou dos Estados Unidos. Nós temos, inclusive, no Camilo Chaves, né, plantonistas que eram aqui, mudaram para lá, continua sendo plantonista de lá. Então, assim, temos sede do SOS Press, tem em Juiz de Fora, tem em Salvador, na Bahia, em Belo Horizonte, Teófilo Otoni, né, que nós abrimos, em vários lugares. E hoje já tem vários outros lugares. Né, existe sim, doutor, alguma forma de entrar em contato? Um site ou uma página, seja nas redes sociais, que as pessoas podem entrar em contato? O que é o trabalho SOS Press? A pessoa liga da sua casa, ela tem uma questão, quer fazer uma oração. Então tem gente que liga, tem gente que liga assim, vou fazer uma prova de um concurso agora. Aí liga lá e fala, tô saindo para fazer uma prova de um concurso, você faz uma prece comigo? E tem gente que liga com problemas gravíssimos, que quer conversar, fica 2 horas conversando. Se no caso uma casa queira fazer parte do SOS, por exemplo, como que ela fala? Nós colocaríamos aqui nos comentários, né, uma forma de da casa querer entrar em contato e fazer parte do SOS, que eu acho isso um trabalho maravilhoso.
Com né? certeza. E qualquer casa poderia participar? Como é que seria isso? Ou, a priori, qualquer casa pode participar. Primeiro, assim, quem quer ser atendido, quer ligar para fazer esse atendimento fraterno SOS Express, o número é um só: 31 33 34 9700. Vamos colocar aqui na descrição, tá, gente? Então, ligou para esse telefone, algum plantonista em algum lugar vai atender. O atendimento, ele primeiro, a tarefa é espírita, mas o atendimento é ecumênico, porque a gente não sabe quem é que vai ligar. Claro, Sim. Liga perfeito. pessoas de todas as religiões e todas merecem respeito. Então não adianta a gente querer falar em encarnação com uma pessoa que liga é evangélica. Sim. A gente fala de Jesus, fala, né? E aí nós fazemos um atendimento fraterno. Não é psicológico. Eles falam, tem que ser psicológico. Tem que ter um curso para fazer o atendimento? Tem um A pessoa curso, precisa ser preparada. Sim, a pessoa passa por um curso. A própria associação tem os cursos, normalmente são 2, 3 cursos que dá por ano. E algumas casas têm, igual a nossa lá, que nós temos 2 linhas, então a gente dá os próprios cursos na casa, caminho. Fraternidade, lá é presencial. Da associação é tudo online. Tudo online porque é onde faz formação de plantonistas que estão fora, né, no caso de Belo Horizonte. Né? Maravilha. Então é muito fácil de. Então, pessoal, ó, Antigamente usava muito o atendimento por telefone fixo, né? A pessoa tinha que estar lá no local, porque era cabeado e tal. Hoje, com o celular aí, ficou até muito mais fácil esse trabalho. Porque o plantonista, ele faz plantão da casa Da dele. casa dele. Então, por exemplo, meu plantão foi hoje, de 7 às 10 da manhã. Então, lá em casa, porque eu ligo. Você fica com o celular. Eu tenho um aplicativo, né? Eu entro nesse aplicativo. Enquanto o aplicativo está aberto. rodando, você tá. Esse aqui, ó. Enquanto o aplicativo está aberto, se ligou, cai aqui. Entendeu? Aí eu pessoal, atendo. então. Aí você Pode ir. tem 10 pessoas, 10 plantonistas, o próprio sistema lá vai pegando próximo, E se vai distribuindo se as ligações que chegam. No caso, seria uma associação. Então, a casa teria que estar se associando de certa forma, né? Uma pessoa que queira participar, mas não faz parte, por exemplo, de um centro espírita, vamos dizer dessa forma, ela tem a possibilidade também de participar dessa, O atendimento é econômico, mas é um trabalho espírita, que eu entendi. não é? O trabalho é espírita. Mas nós temos, por exemplo, lá no Camilo Chaves, Porque às nós vezes nós temos. podemos ter pessoas que queiram se doar um pouco a este projeto, mas não está vinculado a uma Não, mas casa, eu né? entendi, o SOS lá é um trabalho espírita com atendimento ecumênico. Claro, eu entendi. Ele não tem como estar isolado, ele tem que estar ligado a uma casa. Perfeito. Ele pode não, por exemplo, lá no Camilo Chaves, nós temos inclusive plantonista que não é espírita, que é católico. Mas ele fez o curso lá, Isso. e ele frequenta a casa lá, ele inclusive tem tarefas na Igreja Católica, se não me engano, Mas não é vinculado a nenhuma casa, no caso. Mas sua, lá. ele é vinculado porque ele fez o curso lá entendi. e está no grupo que atende no ramal do Camilo. maravilha. Então a gente que Então, pessoal, que responsabiliza, quem né? queira trabalhar, já tem aqui o que o Dr. Marcos trouxe para nós. Uma frente de trabalho. Uma possibilidade Muito de fazer um trabalho Se a individual. pessoa tiver a né? possibilidade de dar 3 horas por semana, né, que é um plantão, é 3 horas por semana. Bacana. Né? Doutor, Parabéns. o senhor poderia, obviamente sem falar os nomes, nos falar aí um atendimento feito pelo senhor que te marcou, que você viu, puxa vida, que bacana, que vale a pena esse trabalho, aquele que ficou ali no hall aí das lembranças boas ante esse trabalho, como resultado desse trabalho. Obviamente sem falar os nomes, etc. Olha, esse trabalho é interessante, porque quando você sai de um plantão, a gente fala, a gente comenta entre nós. A gente sai assim, meio que voando, né? Porque realmente acaba sendo um trabalho que você está ali atendendo, mas nós temos também na nossa casa uma reunião mediúnica que dá sustentação à tarefa. E a espiritualidade nos conta como que é esse atendimento, né? Então eu estou atendendo, a gente sabe que nós, tarefeiros encarnados, somos apenas trabalhadores, né, auxiliando o mundo espiritual, que são
os tarefeiros que estão na frente da tarefa. Então, quando alguém é direcionado, né, e você vai atender, obviamente a espiritualidade, que também está na tarefa do SOS Preces, ela já está ali sabendo da situação, vai te direcionando. Então entra naquela questão de Kardec, né, que todos somos médiuns, né, e qualificado como Kardec como mediunidade de inspiração, né, onde você está ali com a sua boa vontade e você vai ser inspirado no que falar. Muitas vezes você responde coisas, você fala, nossa, mas eu nem penso assim. Né? Porque uma das questões que é mais difícil da tarefa é que nós não damos conselhos, né? Não temos resposta para ninguém, porque a gente não tem resposta nem para a vida da gente, não vai ter para a vida dos outros. Né? A gente parte da premissa, ensina no curso, que cada um de nós já vem com um programa do mundo espiritual. E, obviamente, você se preparou para viver suas questões, e você que tem as respostas. Então você vai auxiliar, fazer uma oração, você vai fazer um acolhimento daquela pessoa, Só de ouvir a pessoa que está em sofrimento. Só de ouvir a pessoa, estar ali para ouvir a pessoa é um bálsamo. A né? maior dificuldade na vida hoje é você encontrar alguém que seja capaz de ouvir de uma forma cristã, ou seja, ouvir sem julgamento. Sem julgamento. E sem querer falar, a pessoa fala, porque eu tô com uma dor assim, nossa, eu tive isso também. A pessoa quer saber se você teve ou não teve, ela quer falar da dor dela. Né? Então é ouvir, é isso. O curso baseia nisso, sabe? Você saber ouvir sem julgamento e deixar abrir o coração, sem dar resposta. Porque às vezes as pessoas ligam e querem, o que eu faço? É natural. Mas aí, lembra aí um fato aí que marcou o senhor, uma historinha rápida aí que deve ter marcado o senhor. A gente tem muitos fatos. Os que marcam muito a gente são questões que as pessoas ligam muitas vezes com questões de suicídio, sabe? O suicídio nos marca muito. Mas nós tivemos uma questão interessante. Estávamos nós dando um curso numa casa de SOS Preces, toda uma equipe, estava eu, a Rosa, a Kátia, a Margarida, tinha mais alguém. E demos o curso o dia inteiro, porque o curso, quando era presencial, era de 9 da manhã até às 6 da tarde. Aí estamos voltando, simples, satisfeito para casa, aí liga o telefone. Era uma plantonista que estava lá na casa, né, desesperada. Nossa, acabei de fazer um atendimento aqui, a pessoa ia suicidar, e contava que iria conversando com a pessoa, falou, não, você pode falar, mas eu estou subindo aqui numa construção, é um prédio de muitos andares, e quando eu chegar em cima eu vou me jogar. Nossa. E ela conversando com a pessoa, e a pessoa, não, eu estou subindo. E foi conversando, tal, e aí, ou a pessoa desligou, ou caiu a linha, aí ficou a plantonista. E ela ficou apavorada. Ficou apavorada, ligou. Então, eu acho, aí nós estávamos em 5 no carro. Não adiantou nada a minha conversa. Aí nós fizemos um atendimento para ela, né, de SOS. Nossa. Então, acho que esse foi o atendimento assim, mais fantástico que a gente fez. Por quê? Falei, mas o que eu faço? Eu devo ligar para a polícia? Não, nossa tarefa não é essa. Nossa tarefa é oração. Vamos fazer uma oração. Entendeu? Porque a gente faz oração nosso atendimento, e temos que confiar na oração. Se você não confia na oração, então como é que você pode estar no SOS Preces, né? Sim, com certeza. Então a gente deve estudar, ver como que funciona uma oração, né? Que a oração que sai através do sentimento, né, do coração, ela é direcionada, né, através do fluido cósmico universal para onde você direcionou, ela tem um destino. E chegando lá, ela tem todo um tratamento pelo mundo espiritual, né, que vai analisar por quem que você está pedindo, o que você está pedindo, o que pode ser feito em prol daquela pessoa, e é designado um espírito para vir imediatamente fazer essa tarefa de atendimento. Isso, né, você estuda, né, nos livros de André Luiz, principalmente Mensageiros e tal. E se dá outro então livro, você tem que confiar. Dá outro livro. Então você tem que confiar na oração. Porque depois que você faz a oração, você entregou a tarefa para a espiritualidade. E eles vão cumprir da melhor forma. Né? E se a pessoa suicidou mesmo assim?
Jesus Já teve há dentro- 2000 anos Você até fez hoje. a sua parte. A gente ainda não está cumprindo aquilo que ele ensinou. Né? Quem somos nós para impedir que a pessoa faça? Que bacana. Mas a gente Nós está estamos ali tentando ajudar. tentando fazendo a nossa ajudar. parte. Então não é toda vez que a gente que vai conseguir. Nesse caso, ajudou? Não sei, a gente não sabe da resposta. Nós podemos perceber Mas nós que se ela ajudamos a ligou nossa pro- se plantonista ela ligou que procurando estava ajuda, desesperada. Se a pessoa ligou, porque muito tem uma provavelmente... uma dúvida ainda. Vamos fazer que nossas pastorais tenham É. chegado de forma positiva. É. E ela tem... Então, são experiências assim que são fantásticas. Essa é uma marcantes. das frentes do trabalho, né, do espiritismo, né, da doutrina espírita, fantástico, né, e é realmente nesse sentido que nos dá ânimo, né, para continuar nessa seara espírita, continuar trabalhando, porque é um trabalho desse aí, a gente não pode imaginar os resultados que vêm. É. E aí, como eu falei de suicídio, os nossos atendimentos que são ecumênicos têm duas exceções. Uma é o suicídio. Por quê? É um momento de socorro de vida ou morte. Então, nós dominamos mais os ensinamentos da doutrina. E a doutrina tem ensinamentos muito mais claros, né, sobre o que significa esse suicídio, sobre a reencarnação, sobre o que vai acontecer depois disso, por que nós estamos aqui. E a pessoa que está para se matar não vai ter dificuldade porque você está falando em espiritismo ou em catolicismo. Então, essa é uma exceção, porque é um momento que você tem que pegar todas as ferramentas que você tem Todo da aquele melhor entendimento. forma e apresentar isso da melhor forma possível. A outra é quando muitas pessoas nos ligam também com a intenção de fazer um aborto. Nesse momento também a gente abre exceção. E aí a gente fala muito sobre o que significa isso à luz da doutrina espírita. Então esse curso ele é presencial e ele tem a duração de qual o tempo dele? É um curso de um dia. Um dia. Se for fazer no Camilo Chaves, é presencial, é um curso de um dia. E pela associação é diferente, ele é online. E se eu não me engano, são 3 dias, sexta, sábado e domingo, parece, não é isso mesmo, né? Às vezes eu participo, inclusive, de um desses dias pela associação, aí vai completando. Lá no Camilo Chaves, aí normalmente eu que dou a primeira parte do curso, que é a parte teórica, né, que tudo que nós estamos conversando aqui é uma parte teórica. O senhor morando em Belo Horizonte, seria possível as casas de uma região aí se encontrarem para poder receber esse curso, para poder viabilizar melhor a logística de ida a Belo Horizonte? Sim, com certeza. É? Já fizemos isso em vários lugares. Ótimo. Vários lugares. Já tivemos em Nossa. Teófilo Otoni, já tivemos em... Bom, Poços de Caldas, tivemos em Betim, que eu contei esse fato. Agora a gente estava justamente dando um curso desse, algumas casas em Betim e vários outros lugares. Bom, É uma tarefa realmente fantástica. nós estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo e com certeza nós ainda poderíamos ficar aqui por um bom tempo, mas não vamos fazer isso agora não, porque aí ele tem a oportunidade de vir aqui mais vezes, né? Então, Marcos, é uma alegria realmente reencontrá-lo e inclusive com essa notícia, né, da quarta edição do Memória de um Toxicômano, que eu tenho certeza que vai ser realmente revivar aí a vontade de outros espíritos, outras pessoas adquirirem essa obra, que ela é fantástica. E o nosso agradecimento pela visita aqui no nosso cantinho. E esse homem que estava doido para te conhecer. Exatamente. E eu queria agradecer também a presença, assim, essa disponibilidade, né, que o Dr. Marcos tem, essa muito de pronto, ele vamos, isso eu quero agradecer. Agradecer a Dona Rosa também, porque eu tô vendo que se a Dona Rosa não vem, nós não tínhamos o Dr. Marcos, hein? Tô percebendo isso. E parabenizar pela essa nova edição do livro. Foi um livro que eu li há bastante tempo, mas eu tenho muitas marcas dele, assim, que me chamaram muita atenção na época, até pelo fato que o senhor tinha falado talvez algumas realidades que a gente fala assim, nossa, mas que incrível isso aqui, né? Que
mexe com a gente, fala, não, mas essa parte é incrível. Recomendo que leiam, é maravilhoso. Pelos trabalhos que o senhor realiza, pela essa disponibilidade, né? Agradecer pelos ensinamentos que está sempre aí trazendo para nós. E que nós estamos sempre com as portas abertas aqui. Quando o senhor quiser vir nos fazer uma visita. E nos encontramos logo mais, que hoje tem uma palestra dele imperdível. Nós estaremos lá, né, Luiz Cláudio? Tomar Ok. suas considerações. Agradeço, Luiz Cláudio, Fabiano, né, pelo carinho de vocês me receberem aqui. Né, saber que a tarefa normalmente sou eu e a Dona Rosa, porque tem lugares que a gente vai que se não ela está lá fazendo a sustentação, é complicado. Né? Não em casa. A gente brinca muito, mas isso faz aí tarefa em muitos lugares. isso mesmo. É fundamental. É fundamental você ter alguém que possa, né, cumprir essa parte da tarefa. É fantástico. E foi muito bom estar aqui. Fiquei muito feliz em chegar aqui e ver essa casa que eu vi nascer a sementinha dela numa reunião na casa do Luiz Cláudio. Exatamente, ele esteve junto lá, as primeiras reuniões, ele estava lá de 15 em 15 dias ao sábado, Tomás tem foto. E hoje a casa prosperando é de uma felicidade imensa, né? Porque a gente sabe que uma semente como esta aqui, ela, né, é um foco de luz. Uma casa dessa é isso para nós. Mas para a espiritualidade, isso aqui já com certeza é algo muito maior. Né? É um hospital, é uma escola que já está construída aqui, é uma coisa fantástica como que a espiritualidade Nós trabalha. tivemos um bom professor, uma boa inspiração. Tomás foi fundamental para a minha vida, posso falar assim, para o momento que nós vivemos, né? Lá no Centro Espírita Lázaro. E não só para mim, para várias pessoas. Vai ver hoje, pessoal relembrando de muita coisa. Ele vai ter muito trabalho hoje. Bom, ponto finalizando. Quero agradecer aqui a Dona Rosa, viu, Dona Rosa, que está aqui nos assistindo. Próxima vez nós vamos colocar a Dona Rosa aqui. Vamos. O Fabiano e mais uma vez meu querido amigo, Dr. Marcos, seja realmente, continue, né, nessa trajetória aí de divulgar o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, que Deus continue te iluminando e te abençoando. Gratidão a todos aqueles que estão nos assistindo por aí, né? Um grande abraço, gratidão por esse momento tão especial. Muito obrigado e até o próximo. Despertando nosso podcast. Um abraço. Um abraço.